E aí galera que acompanha o canal Gestão Ambiental e Roça, muito prazer, aqui quem fala é Davi Xavier, gestor ambiental. Pessoal, o vídeo de hoje está imperdível. Eu vou falar sobre delegação de atividades, tá? Tem aqui um tema específico, como vocês já podem observar, delegação de atividades e governança pública, porque esse é um assunto da pós-graduação que eu estou fazendo, em Gestão e Governança Corporativa Socioambiental. Então, eu peguei esse assunto que eu achei muito interessante e trouxe aqui para vocês. Eu não vou falar sobre a delegação de atividades em governança pública, mas só sobre delegação de atividades, que é muito importante para nós que somos gestores ambientais, que trabalhamos constantemente em equipe, na sua grande parte como líder das equipes, então nós precisamos saber delegar. Né? Às vezes a gente já faz isso naturalmente, como quando a gente é um encarregado, um supervisor, um coordenador, um diretor, um gerente, um líder de campo, um líder de equipe, um líder de projeto. A gente já faz a delegação de atividades, né, naturalmente. Mas eu trouxe esse tema em específico porque se a gente delegar da forma correta, nós vamos obter melhores resultados. Seja como líder de campo, seja como líder de projetos, seja como líder, como um encarregado, como um supervisor, como um coordenador, diretor, gerente, enfim. Obviamente que para cada cargo, vocês vão delegar atividades para pessoas em específicos, para outros cargos. Por exemplo, um supervisor vai delegar as suas atividades para seus líderes de campo, para seus encarregados. O coordenador, a depender da hierarquia, essa nomenclatura ela muda de uma empresa para outra, de um ramo para o outro, por exemplo. Às vezes, o supervisor ele é falando de escala hierárquica, ele às vezes é acima do coordenador e vice-versa. A depender da empresa, o coordenador ele vai vir acima do supervisor e cada um vai delegar atividades para os seus liderados dentro dos seus departamentos, certo? Mas a delegação de atividades, pessoal, na verdade, o que é? Delegar é você distribuir atividades para os seus delegados, para os seus liderados. Simples assim. Mas se nós delegarmos da forma correta, com o acompanhamento correto, nós vamos obter melhores resultados e é para isso que eu fiz esse vídeo aqui, certo? Então, gente, iniciando, como a gente deve garantir, né, como garantir que o delegado ele se comporte de acordo com as ordens, com os ordenamentos do delegante, certo? Então tem aqui, ó, nós precisamos definir o que deve ser feito, onde vai ser feito, com quem vai ser feito, quais os materiais, os insumos, né, os recursos que a gente vai fornecer para o nosso delegado. Ele precisa disso para que eles nos entreguem os melhores resultados, certo? Então nós precisamos definir o que deve ser feito, né, os padrões esperados, né, como você quer que o seu delegado ele entregue aquela atividade, os padrões, por exemplo, de segurança, os padrões de qualidade, os padrões da empresa, certo? Então você vai delegar alguma atividade para o seu delegado e você vai passar como que você vai querer que ele te entregue. Até aí tudo bem? Beleza. Aqui, ó, vão existir problemas de controle, certo? Ou seja, quando você passar uma atividade, vamos supor que você é coordenador ou líder, supervisor de alguma área, de alguma equipe, e você tem uma tarefa, você tem um objetivo a alcançar. E para isso você vai fazer um planejamento, você vai ver quem vai estar à sua disposição, vai identificar na equipe quem tem competência suficiente para te entregar aqueles resultados, para fazer aquela atividade para você, e você vai delegar essa atividade para ele. Então, por exemplo, um exemplo prático, você está trabalhando numa secretaria de meio ambiente, por exemplo, e a secretaria de meio ambiente ela recebe algumas denúncias que um determinado rio que passa ali pela cidade, ele está exalando um mau cheiro, um odor muito forte de esgoto. Ou seja, nós temos várias hipóteses. Pode ser que o rio ele esteja sendo poluído por algum bairro, alguma empresa. Então nós temos um problema. E para isso nós precisamos ir mais a fundo. Nós precisamos desenvolver uma atividade, um projeto naquela localidade para identificar se o rio está sendo ou não poluído ou contaminado. E quem são os agentes contaminantes. Então nós vamos desenvolver um estudo naquela localidade e para isso nós vamos delegar funções para os nossos liderados, para as pessoas de nossa equipe. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer estudo técnico, nós vamos ter que ir a campo,
vamos ter que demarcar áreas, vamos ter que escolher as áreas específicas para fazer os estudos, nós vamos coletar amostras de campo, nós vamos levar aos laboratórios para fazer as análises e aí nós vamos obter os resultados. Para isso existe todo um procedimento técnico, um procedimento de ir a campo, de coletar as informações, pegar as amostragens, levar para o laboratório, fazer as análises e aí a gente identificar se o recurso está sendo degradado ou não, certo? Então aí nós vamos delegar algumas funções para os nossos liderados, para os nossos técnicos ambientais no caso, certo? Então, para garantir que eles vão fazer da forma correta, nós precisamos montar um esquema de planejamento, certo? Por exemplo, vão existir problemas de controle. Que controles são esses? O controle na entrega de resultados, porque quem faz um projeto desse tipo vai nos dar prazos. E para que a gente possa cumprir os prazos determinados, por exemplo, pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Prefeitura, nós precisamos, montar um cronograma de atividades e, através desse cronograma, a gente fazer um acompanhamento, fazer um monitoramento para saber se está tudo de acordo, se está tudo dentro dos conformes, se as informações estão sendo coletadas da forma correta, estão coletando no local correto, com o procedimento de segurança e qualidade correto. Então, para isso deve-se observar os prazos e metas para cumprir os objetivos e trazer os melhores resultados, certo? E nós também devemos, pessoal, demarcar as atuações dos agentes e suas competências, que já foi o que eu falei. Quem é competente para tal atividade? Identificar dentro da nossa equipe quem vai se comportar da melhor forma possível quando você delegar algumas atividades específicas, certo? Então nós precisamos demarcar as atuações dos nossos agentes e suas competências e mecanismos adequados para o controle e transparência. Como? Isso aqui, gente, é para a gente garantir que o trabalho está sendo feito. Como eu disse, nós temos que cumprir os prazos, certo? Nós delegamos as atividades, nós estamos desenvolvendo esse projeto, esse estudo, e nós precisamos nos atentar com os prazos. Então, como é que você vai cobrar esses prazos para os seus delegados? Vocês vão dizer, olha só, a gente tem um cronograma e eu preciso que semanalmente vocês me tragam informações de como as atividades estão sendo feitas. Semanalmente, a cada 3 dias, a cada 2 dias, vai depender muito do tipo de atividade, da magnitude deste problema, da magnitude do projeto de estudo, certo? E outras informações também, beleza? Então, a depender da magnitude de estudo, do tipo de atividade, essas atividades elas precisam trazer informações diárias, ou semanalmente, ou mensalmente, certo? Por exemplo, exigência que em um certo período sejam passados o andamento das atividades. Semanalmente ou mensalmente, isso irá depender, assim como já tinha dito, do tipo de atividade a ser realizada, grau de dificuldade, recursos disponíveis, entre outros. No decorrer das atividades, pessoal, acontece de muitos liderados, os nossos delegados, eles se sentirem uma má influência, não sei, por alguém extracampo, ou por alguém da equipe, vai ter um descomprometimento. Então, aí é que entra novamente a questão de entregar os resultados diariamente, semanalmente ou mensalmente, certo? Mas também nós precisamos alinhar os interesses dos agentes, delegantes e delegados, para que todo mundo pense igual, para que todo mundo busque os mesmos objetivos, para que todo mundo tenha a mesma mentalidade, para que todos estejam alinhados com as atividades que estão sendo desenvolvidas. Por exemplo, fazer reuniões para firmar os compromissos, para orientar a respeito do que está sendo feito, do que está para ser feito, dos prazos, o que eles devem entregar, como devem entregar. Então, meio que está lembrando, fazendo esses alinhamentos. Ou seja, nós precisamos identificar se o rio está degradado, está poluindo, quem são os agentes, de onde está vindo a poluição, quais são os tipos de rejeito que estão sendo lançados, como que estão as análises. Então nós temos uma série de atribuições de atividades para desenvolver e nós precisamos entregar os resultados. Para isso todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que ter o mesmo objetivo, certo? Que é alinhar os interesses. Por quê? Você vai ter muito comentário na equipe, por exemplo, mas nós não precisamos analisar a turbidez da água, por exemplo. Nós não precisamos coletar em 8 pontos, nós precisamos coletar em apenas 3 pontos a água do rio, porque eu acho que é de lá que está vindo a maior demanda.
Ou seja, mas se você fez um planejamento, né, se a sua equipe de planejamento montou aquele planejamento para coletar em 8 pontos e não em 3, então você deve seguir o procedimento. Porque se não seguir o procedimento, alguma coisa tende a dar errado. E quando dá errado, dá da melhor forma possível, da pior forma possível, na verdade. Então, vão surgir esses comentários, é para isso que tem que ter esse alinhamento, essas reuniões, para que vocês possam passar para os colaboradores, parabenizar quando necessário pela entrega de resultados e todo mundo manter o foco, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. É um tema simples, mas muito importante para que vocês tenham essa base, né, de delegação de atividades, que é muito importante vocês delegarem da forma correta. Delegarem a atividade, mas também ter esse acompanhamento, montar cronogramas, né, cobrar pela entrega de resultados, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, para que vocês não percam o foco. Não adianta de nada, por exemplo, eu ter uma equipe, eu delegar as atividades para ela, mas não ter um acompanhamento, uma cobrança, dar um parabéns quando necessário pela entrega de resultados. Então tem que ter esse acompanhamento, tem que ter essa orientação, tem que ter essas reuniões, tem que ter esse contato com a equipe, tem que perguntar as dificuldades que eles estão sentindo, certo? Para que vocês possam de alguma forma conversar, chegar a um consenso e desenvolver a atividade da melhor forma possível. Tá bom, gente? Obrigadão, um forte abraço e até o próximo vídeo.